Pessoal, então agora a gente vai dar entrada na nossa roda de conversa, na segunda palestra. E eu queria saber de vocês. Quem conhece o que é equidade? Alguém já ouviu falar essa palavra? Conhece o que ela significa? Bom, equidade, Olha, pode falar. desculpa. Eu já ouvi falar dessa palavra, mas eu não lembro agora qual que é o significado dela. Então, vamos. Perfeito. Eu vou explicar rapidamente só para a gente entender o que a gente vai vir falar aqui à frente, tá? Equidade significa justiça e imparcialidade, mas também aceita que existem preconceitos e obstáculos para muitos que não existem para outras pessoas. A equidade reconhece que nem todos começam em um campo de atuação neutro, portanto, é preciso um trabalho para que isso entre num campo de igualdade, tá? Quando a gente está falando de equidade, né, entra muito na questão de integração também, né, da inclusão. Mas são coisas um pouco diferentes. Equidade ah, busca tentar pôr, né, pessoas num pé de igualdade ali. Por exemplo, que nem a gente estava falando há pouco, uma pessoa que tem, né, que esteja no espectro autista, né, ela que é neurodivergente, ela não está no mesmo pé de igualdade que uma pessoa que não é neurodivergente, né, não é neurodiscordante. Então, a equidade busca tentar equiparar, pôr essas duas pessoas no mesmo pé, fornecer condições para que ambas se desenvolvam da mesma forma, da melhor forma possível, frente ao trabalho, ao ensino, à vida como um todo. Hoje, aqui na nossa roda de conversa, a gente vai receber três pessoas, três convidados que vão vir conversar um pouquinho com a gente, contar rapidamente sobre a história deles de vida, e conversar sobre essas questões, que vai ser o Valdecir, a Mirella e o Pedro Petrúcio. Primeiro, eu gostaria de chamar o seu Valdecir para vir aqui falar com a gente, e contar um pouquinho sobre a sua história de vida. Vou abrir aqui o microfone dele, tá bom? É, vamos lá. Deixa eu deixá-lo aqui para a gente abrir. Tá? Tá, você consegue abrir aí o microfone do seu Valdecir? Que eu não estou conseguindo abrir aqui. Pronto, eu Perfeito. acho que eu consegui. Conseguiu. Seja bem-vindo, Tá. seu Valdecir. Muito obrigado pela oportunidade aí de poder falar alguma coisa, né? Meu nome é Valdeci, eu sou terapeuta corporal na linha de acupuntura, né? Só tem três acupunturistas cegos no Brasil. Eu sou um deles. Eu sou pessoa cega, né? E quando eu comecei a perder a visão, eu entrei em parafuso, tá? Fiquei desnorteado, perdi o chão, acabou para mim. Agora eu vou ter que ir para uma esquina pedir esmola. Olha só a ignorância, né? O preconceito da própria pessoa, né? Mesmo eu tendo perdido meu pai quando ele faleceu, eu já estava paralítico, eu não aprendi a lição. Ele fazia de tudo. Então eu entrei em desespero e fui procurar mudar uma profissão, né? Tive que me readaptar totalmente. Eu era comerciante, tive que vislumbrar outro paraíso, né? Outra frente, né? Eu acabei indo procurar um tempo, né, na Laranjeiras, na Rua Alice, né, de budista, para aprender massagem. Só tinha acupuntura. E eu estudei acupuntura, mas meu interesse era só ganhar dinheiro, sobreviver para não ter que pedir esmola, né? A minha preocupação na vida era só o dinheiro. Como é que eu vou viver sem dinheiro? Bom, os anos foram passando, eu passei a ter outra visão do mundo, né? Eu perdi a visão sensorial para poder enxergar realmente a vida, né? O que representa a vida. E passei a estender a mão ao próximo. Tá? É claro que eu cobrava, porque
A gente precisa do dinheiro, mas ele não é a coisa mais importante. E eu tive muita dificuldade para chegar até lá, porque a atitude atitudinal, né? As pessoas, às vezes, pensam que cegueira pega ou outra deficiência. Não todos, graças a Deus, que eu tive pessoas que me ajudaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei na terapia. Eu tive vários colegas, né, na sala de aula que me ajudaram, porque eu não conseguia mais ler, ver mais nada, né? E eles me auxiliavam, mostrando os músculos, né, no meu corpo, e a gente treinando junto, tanto é que quando acabamos, nós abrimos um consultório em sociedade. E quando eu consegui vencer meu maior inimigo, aí eu deslanchei na vida, né? Foi o preconceito. O preconceito estava tão impregnado em mim que eu não sabia que eu tinha aquele preconceito todo, né? Eu achava que toda pessoa com deficiência só podia pedir esmola, ser um peso para a sociedade. E, na verdade, todos nós podemos produzir muito. Não tem ninguém nesse mundo que não possa, que não tenha capacidade de produzir alguma coisa, né? De ser útil à sociedade e ser útil a ele mesmo. Então, eu penei muito. Teve hora que eu cheguei a querer acabar com minha vida, não? Até tentei, né? Fui para a praia e fui nadando de mar lá fora, mas eu fui criado em beira de rio, beira de praia. O desespero deixa a gente tão ignorante que não é fácil para quem foi criado em beira de praia morrer afogado. É muito difícil. E graças a Deus, a minha formação religiosa não permitiu que eu levasse a cabo o que eu queria. E hoje eu me sinto muito útil. Eu passei de desesperado, né, sem saber o que ia fazer da vida. Teve momentos muito difíceis, né, passei muita fome enquanto eu comecei a trabalhar como acupunturista. Estava só estudando, muitas situações difíceis mesmo. E depois que eu superei tudo isso, que eu consegui vencer meu preconceito, eu levei minha vida normal e vim parar em Roraima, sou do Rio de Janeiro. E aqui eu constitui família, né? Hoje tenho minha família. Eu sou estéril, não tive filhos, mas adotei uma índia, né? Uma criança indígena, Ana Clara Sanoman Sabe de Andrade. Hoje o nome dela lembrava meu sobrenome, o da mulher. E superar a equidade que ele estava falando aí, eu vi um exemplo, né? Eu vi a força de expressão, gente. Muito interessante. Várias cabeças em cima do muro, né? Olhando, né? Todo mundo com o queixo apoiado no muro. Aí você olha de frente o muro, todos estão na mesma linha, com a cabeça em cima do muro. Aí quando você olha por trás do muro, um está em cima de uma escada, outro está em cima de um banco, outro está em cima de um tamborete, o outro é alto mesmo, já fica lá sozinho, né? E isso é equidade, é dar oportunidade e igualdade a todos. E, gente, a aproximação traz uma nova visão do cadeirante, do surdo, do cego. Se você se aproximar dessas pessoas, você vai ver o potencial de cada um, a superação de cada um. A minha superação foi muito difícil, porque eu fiquei 3 anos em depressão. A gente chama de tempo de luto, né? Eu fiquei em luto base 3 anos até sair para a luta pela vida, pela felicidade, pelo que tem direito. E hoje eu tenho minha mulher, tenho minha filha, tenho meus clientes, né? O companheiro Fernando aí é um que se arrisca aqui comigo na acupuntura, na massagem, ele, a esposa dele, né? Porque as pessoas têm esse preconceito, né? Você ser acupunturista cego no Brasil é muito complicado, mas eu consigo e venço os obstáculos. E todos nós temos obstáculos, né? Alguns visíveis, outros não. E é isso aí. É uma história que deu certo. Para mim, eu dei certo. E se eu não me amar, se eu não achar que eu dei certo, ninguém vai achar. Então, eu agradeço a todos que
estão aqui escutando e a todos que passaram na minha vida, que de certa forma me ajudaram. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Salvador. Aguardem um pouquinho. Agora a gente vai ter a fala de mais duas pessoas. Daí a gente volta para a gente conversar com esses jovens, das nossas perguntas, tá bom? Agora, eu queria chamar Mirela, que já vem falar um pouquinho com a gente. Oi. Olá, gente, tudo Olá. bem? Tudo certo? Nossa, foi no chat. Já aqui, pai? Peraí, vou compartilhar a tela aqui. Cadê? Como que é, pai? Cadê? Onde tá? Que achei lá no desktop, onde tá. Isso que eu quero saber. Fala pra eles que está O seu Zoom está em português, Mirela? Tá, Então, daí você vai ali compartilhar a tela embaixo aí. calma aí. Uhum. Daí você clica, daí você vai ver onde que está o seu arquivo. Arquivo, tá. Onde tá, pai? Onde você No colocou? desktop. Pior que eu não sei Ele tem aqui. que estar aberto já, Mirela. O Ah, arquivo. tem que tá aberto? Pera Já aí, no então. computador, Espera é. só um instantinho. Como que diminui essa tela aqui? Ah, você interrompe o compartilhar a tela aí. Clica no vermelho, interrompe. Não tô conseguindo. Eu não consigo. Não tô sabendo. Como que fecha isso daqui? Não tem que interromper o vídeo depois, tá? Mirela, o teu trabalho está aberto no Peraí, computador? peraí. Não fecha. Não fecha. Eu sei. Isso. Onde tá? Aqui não. Não. Tira essa tela. Aqui. Aqui, ó. Apresentação. Calma aí, gente. Tranquilo. Então, agora como Aí, eu tá compartilho todo mundo tudo? vendo. Não, pai, não tá todo mundo vendo que eu só abri. Agora eu preciso compartilhar a tela. Como Isso, você que vai volta lá? compartilhar com aquela setinha verde, clicou em cima. Volta. Espera Abre só um uma instantinho. janela, é só você selecionar o arquivo. Ali, ou a janela que vai estar aberta. Calma aí. Volta aqui nessa aqui. Isso. E aí, e daí embaixo tem compartilhar tela. Aqui, ó. Na sua tela do Zoom tem um botão verde que é compartilhar a tela. Isso. Agora vocês Isso. estão vendo? Agora foi. Pode Tá, só, deixa eu só. só põe em modo Só. apresentação. Tá bom. É exibição. Não. É que eu não tô enxergando a outra parte aqui. O pai, cadê a parte da exibição? Para eu poder compartilhar? Não. Não. Volta onde você estava. Volta aí. Isso aí. Lá em cima tem a apresentação de slides, na parte superior do teu Agora já trabalho. vi. É que tava um outro negócio em cima, não tava aparecendo. Pronto. Isso. É, No começo. Lá do começo, o primeiro botão à esquerda. Isso, já consegui, gente. Isso. Muito obrigada. Por nada. Deixa eu voltar, peraí. Deixa eu voltar aqui que tá voltando de mim. Pronto. Agora. Tá todo mundo vendo agora? Tudo certo. Tá. Então, vamos lá. Meu nome é Mirela, eu tenho 38 anos, eu sou jornalista de formação e escritora por gosto mesmo, é uma coisa que eu gosto de fazer. E sou sócia honorária do Rotary Clube de Caçapava, Jequitibá. Para começar, eu queria eu coloquei, selecionei essa frase, que é uma frase que eu mesma escrevi, eu vou ler para vocês aqui. Você saberia dizer o que mais ama em si mesmo? Particularmente, amo muita coisa em mim, mas a coisa que eu realmente mais amo sobre a minha pessoa é essa minha capacidade de sorrir e tirar o melhor mesmo das coisas mais duras. Eu acho que essa é uma frase que me representa muito.
o, essa tela aqui, na verdade, ela mostra a experiência que eu tive quando eu morei na Irlanda, né? Eu já fiz intercâmbio em 2 países. Já morei no Japão e morei um tempo na Suíça também e no último lugar que eu morei, o último país que eu estava era a Irlanda, né? E na Irlanda eu tive a oportunidade de participar de uma coletânea, né, com escritores da cidade e fiz um poema. E o meu poema foi publicado num livro lá, né? Um livro que é com várias pessoas de vários países diferentes. Então tinha pessoas da Índia, da própria Irlanda, da Suíça, da Espanha, Itália. Então é um livro que contém poemas em todas essas línguas, né? E o meu poema ele se chama Essa é a Chuva Estrangeira. E ele foi publicado neste livro, que é o livro que eu tenho aqui também em mãos. É um livro bastante grosso, cheio de escritores. E o poema também foi exposto na biblioteca, né, municipal. E esse da biblioteca eu nem sabia, eu estava passando por lá, como eu sempre gostei muito de ler, eu estava fazendo uma visita na biblioteca e acabei me encontrando lá, né, para minha surpresa. Então, as 2 fotinhos, sou eu com o livro e esse aqui é o que estava exposto na biblioteca de lá. Vou passar para o próximo. Falar um pouco sobre as oportunidades e as dificuldades, né? Morar fora nunca é fácil, né? Uma porque você tem a barreira da língua, né? Quando você não fala bem, ou mesmo porque eles têm os costumes, tal. Então é muito diferente, né? Você acabar se acostumando e se habituando, né? Eu fui para estudar inglês, para melhorar meu inglês, e acabei trabalhando, tendo vários tipos de emprego lá, né? Trabalhei de faxina, trabalhei de garçonete, e o último emprego que eu tive foi na Apple, né? Foi mais ou menos na minha área. Outra coisa que eu tive a oportunidade lá e que foi que me levou a ficar mais em contato com o que eu gosto de fazer, que é escrever, foi a vivência que eu tive com um grupo de escritores lá. Então, a gente tinha um grupo que se encontrava e fazia poemas, fazia textos, e a gente trocava esse hobby, né, que a gente tem. Eu soube deixar a profissão de jornalista, foi difícil, mas eu considerei ali um novo começo, né? Então fui sem preconceito nenhum de largar minha carreira mesmo aqui no Brasil para trabalhar com um trabalho que é considerado, vamos dizer, subemprego, né? Que é de faxina e garçonete. Até eu conseguir o emprego, que foi o último que eu tive quando eu estava morando lá ainda, de trabalhar na área de comunicação para a Apple, né? De tornar a Siri, que é a assistente virtual dos aparelhos do iPhone, melhorar esse contato. Só se dá um clique, não tá indo. Pode passar para o próximo? Deixa eu ver se eu não estou conseguindo. Agora foi. Peraí, agora foi demais. Não está voltando. Tem clique aqui no anterior. Peraí, deixa eu fazer de novo. Voltou demais. Então, pera. Aí. Ai, meu Deus, gente, peraí. Aí. Aí eu vou falar um pouco sobre o meu retorno, né? Quando eu estava morando lá, eu acabei tendo problemas de saúde, né? E um dos problemas que eu tive que me levou a voltar foi o problema de perda de memória recente, né? É um problema que eu ainda lido até hoje, né? Já faz, o quê? 3 anos que eu voltei? Uns 3 anos que eu voltei e eu ainda lido com esse problema. Que eu acabo esquecendo das coisas que aconteceram minutos antes, né? E fazendo essa bateria de exames,
quando eu voltei por conta desse problema da memória, eu acabei descobrindo vários outros problemas de saúde, né? E que eu não estava só com esse problema, que eu estava com vários. E entre os problemas que eu descobri, o mais grave deles foi que eu descobri estou com câncer, né? Eu estou seguindo um tratamento, mas eu ainda estou lidando com a doença, que é o câncer no colo do útero. Assim, aqui está falando sobre Brasil versus Irlanda, para falar sobre assistência médica. Muitas vezes a gente acaba desmerecendo, né, o nosso próprio país e tudo, e valorizando as coisas de fora. Eu estando na Irlanda, não tive assistência médica boa, né, mesmo trabalhando numa empresa grande. Então, eu tive que voltar para o Brasil para conseguir essa assistência melhor, né? Para conseguir médicos melhores, profissionais melhores e um diagnóstico correto do que eu estava enfrentando, né? E outro ponto que acabou me ajudando e que me fez mais ainda querer voltar com certeza, o apoio que eu tenho dos meus pais, né? Dos meus pais, dos meus outros familiares, que me trouxe mais segurança, né? Outra coisa que me ajuda nesse sentido é a escrita, né? Uma coisa que eu sempre fiz. E desde quando eu me deparei com as minhas doenças, né? Eu comecei a escrever mais. Eu já escrevia, mas eu acabei conseguindo ter mais coragem para publicar as coisas que eu estava escrevendo e sentindo, né? Então, de certa forma, esse processo de enfrentar essas doenças, escrever me ajudou a me liberar dessas minhas dores, né? E a me sentir melhor diante das dificuldades que eu tenho passado, né? Porque elas ainda existem. E os meus textos, geralmente que eu faço, eles levam a reflexões mesmo, né? Sobre como que a gente pode superar as nossas dificuldades, né? Então, e eles acabam ajudando outras pessoas. E isso é o que eu mais gosto, assim. Eu não escrevo para outras pessoas, na verdade, eu escrevo para eliminar de mim as coisas mesmo. E é um plus a mais, né, uma coisa que vem a mais, que eu ganho a mais, que é as pessoas, é o retorno das pessoas, né, gostarem do que eu escrevo, se identificarem, né. E nessa luta que eu venho enfrentando, né, eu tenho muito apoio, além de eu ter o apoio dos meus pais, da minha família, né, eu conto com várias outras atividades, né, para superar isso. Então, tem a Casa G, que é um grupo de apoio à paciente oncológica aqui em Caçapava, que lá eles fazem artesanato, eles fazem vários tipos de atividade, né? E estão sempre ajudando a gente. Querem saber se é elevador, se é escada. Pelo que vejo aqui. De todas as formas. Outra coisa que me ajuda são as terapias alternativas, que é reiki, cromoterapia, então também acupuntura também está aqui, mas eu faço e é um tratamento alternativo a só a quimioterapia ou a medicina tradicional, que me ajuda também, né? Tem um apoio psicológico e jurídico também, porque isso também ajuda, porque o fato de eu estar tá doente e eu não posso trabalhar, então tem toda essa questão, né, que envolve. Né? Então, assim, é muito maior do que só o fato de você estar doente, né? Você tem muitas outras coisas que você tem que resolver e lidar, né, além da doença. Essa parte eu gosto bastante, que é um dos meus suportes emocionais, né? Que são os meus bichos de estimação. Eu perdi uma recentemente. Se eu falar muito, eu vou chorar aqui, mas então, assim, eles me ajudam muito, né? A me sentir melhor, a quando eu não estou bem, né? Animal sente, né? Quando a gente não está bem, né? Então, eles também, além da minha família, são um suporte a mais, né? Nessa batalha que eu enfrento, né? E o bom de animal é que você pode contar tudo para eles, que eles nunca vão contar nada para ninguém, né? Então, você pode falar
O que for que não vai ter, né, esse problema. Não, aperta ali, vou clicar. Não, tanto faz. Essa sou eu em minhas várias versões, eu com quando eu tinha cabelo, eu com um lenço, eu com peruca, eu careca, segurando um limão, porque a vida, né, te dá limão, então é isso que a gente tem que fazer, a gente corta, faz limonada, né? Meu pai e a minha mãe aqui, que são meus apoios, minha irmã. E aqui eu vou falar um pouco sobre a minha relação com o Rotary, né? Que começou desde quando eu era muito pequenininha. É uma instituição que eu amo de verdade e que me faz muito bem, né? Então, eu vou até chorar, porque estar aqui participando é muito importante para mim. Esse aqui é o bottom do nosso Rotary, né? Que o nosso lema é Somos Todos Jequitibá, porque somos o Rotary Clube Caçapava Jequitibá, que é a árvore símbolo, né? Daqui da cidade. E aqui tem vários momentos que meus dentro do Rotary, né? Na coleta de alimentos, plantio de mudas, nas visitas do governador, tem Dia da Criança, Rotary Day, tem os momentos de confraternização, a Páscoa, o baile do governador, o Banco do Livro, que é um projeto que eu gosto bastante, né? Então, eu tenho uma participação bem ativa dentro do Rotary, e o Rotary é uma instituição que me ajuda muito e que me dá muita força para continuar, para seguir na minha caminhada. Me faz muito bem fazer parte. E é isso, gente. Foi meio rapidinho. Eu estou um pouco nervosa hoje, não estou tão bem assim de saúde mesmo. Hoje eu estou meio me sentindo mal, mas eu estou aqui porque eu acho muito importante estar aqui. Vocês me ajudam muito e falar me ajuda muito mesmo. Desculpa, gente. É Tranquilo, isso, Mirella. chega. Depois, agora Obrigado. abre para perguntas, que daí é melhor. Então, a gente só vai ter agora a fala do Pedro Petrúcio, nosso último Parabéns, Mirella. convidado. A gente vai abrir para as perguntas aqui para a gente conversar um pouco. Bom, o Pedro está aqui na sala. Tô assim, tô Tá. aqui. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, sempre, para quem eu conheço, para quem não conheço. Eu vou, eu vou me apresentar. Sou Pedro Petrúcio, tenho 30 anos, tenho síndrome digital. Vocês conhecem a Contal? Conhecemos Aí vamos sim. lá. Mas pode falar, Pedro. Agora eu vou agora eu vou me auto me inscrever. Para quem não tá vendo, para quem não tá me vendo. Eu tô com uma camisa verde e eu coloco um bolso com desenhos de plantas. Um bolsinho de plantas e uma camisa verde. Me dá 70 anos. Vou falar agora um pouco para vocês, um pouco da minha escolaridade. Eu passei pelas escolas particulares, né, do qual as escolas particulares eu tive muito bullying, né, porque me chutava, me batia, me maltratava. Né? A escola particular é bom, mas é ruim. Né? A escola particular é muito ruim. Eu sempre estudei por escolas particulares, sempre. Escolas regulares. Entendeu? Mas o que eu me identifiquei mais foi com as escolas públicas. Entendeu? É porque escolas públicas, eu me identifiquei, entendeu? Os amigos me acolheram. Entendeu? Aí foi o outro ramo, entendeu? Que eu subi, que eu me desenvolvi, que eu me estudei. Foi isso, gente. Aí eu me acabei me segundo lugar na escola pública. Comecei na escola particular e terminei na escola pública. Agora, eu fiz dois cursos técnicos. Primeiro curso de guia de turismo, compre minha carteira, tá? Com de 2021, assim, tal. O curso foi interessante com aulas práticas, foi muito bom. Depois, aí pensei, o que eu vou fazer na minha vida? Aí eu fui procurando o curso de promotor de eventos. Promotor de eventos é para organizar festas, organizar eventos, organizar tudo, copos, as coisas, como sei lá. E depois
eu fiz uma faculdade que me formei agora há pouco em produção audiovisual. Para poder você pegar em câmeras. Não, na verdade, eu pegar em câmeras, pegar na tecnologia toda. Entendeu? Foi produção audiovisual que eu me identifiquei mais. Para poder receber aulas teóricas e aulas práticas. Foi muito bom, gente. Foi demais. E eu arrumei um emprego na TV Escola, definindo para surtos em Libras. Né, agora eu tô trabalhando na Petros. Na eu passei pelo RH um pouco, eu tenho um pouco, eu sei o que que é o RH, o que que é gestão, e eu estou agora trabalhando na ouvidoria. É muito bom, tem umas amizades lá. É muito bom, gente. Lá tem algumas partes burocráticas. Eu faço teatro, faço teatro. Nome de metade é teatro novo. Só pessoas com deficiência, como síndrome tal e autistas. Você sabe o que é legal lá dentro? Não, sabe, as peças são construídas por nós, deficientes, e não sem deficiências. Muito legal, né? Porque nós construímos uma peça legal. A menina roubava livros, entendeu, gente? Foi muito bom esse espetáculo. Foi feita por pessoas com deficiências, tal, e autistas. Foi muito bom, gente. E eu faço esporte. Esporte como bossa e circuitos todos. É muito bom. Agora, sabia? Agora, é só para encerrar. Eu tenho amigos, eu tenho várias amizades. Aonde eu passo, eu sabia, a minha estatística é boa, não, sabia? Eu sei passar em cada núcleo, hoje eu passava e fazia amizade, e juntava, assim, em festas, assim, se reúne sempre. E eu namoro com uma menina maravilhosa, gente. É muito bom também. Agora eu vou falar um pouco para encerrar para vocês sobre barreiras. Pegando a fala todo antes de mim, eu vi barreiras intencionais, né? Barreiras para quem shopping, né? Para quem faz as coisas, para quem corre, para quem. É porque esse mundo não está preparado, não está preparado para, para as barreiras, entendeu? Intencionais e físicas, entendeu? O mundo não está preparado para nós suficientes, não, tá vendo, entendeu? Que tem que preparar é o espaço que tem que preparar para a gente secar, quando a gente quiser. Agora eu vou explicar para vocês. Você sabe o que é capacitismo, gente? Não, né? Vou explicar para vocês então. Capacitismo, não, assim tem que ter oportunidade, temos que ter oportunidade, sabe, nós temos que estar inserido mesmo na sociedade como geral, inserido na sociedade, falando sobre a força, falando sobre a importância, sabe? Assim, tem que ter oportunidade onde a gente quiser, né? Você tem que estar em outros, você tem que estar em outros espaços, onde a gente quiser, né? O espaço tem que estar adaptado para a gente, não a gente é adaptado para o espaço. E isso que chama capacitismo, temos que ter oportunidades, temos que ter tudo. Só para encerrar, ó, o meu Instagram, quem quiser me acompanhar na rede social, é pedro.petrúcio. Muito obrigado, gente, por estar aqui participando. Obrigado por estar participando. Obrigado que me chamou. Muito obrigado por conhecer vocês, pessoas maravilhosas aqui. Muito obrigado, gente. Eu já peço as perguntas agora. Obrigado, Pedro. Pedro, só vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que que é o DAO. Vamos lá, o que é tal? Saber? Síndrome tal? O que é tal? Nós somos síndrome tal. Como é que. Eu vou explicar. Não, a gente tem uma porção de células, certo? Vem uma célula a mais, como diz o 1021. Não diz o 1021 que sai. De... Sim. Bom, Não diz o 21 que vem um a mais na semestial. Muito bom, Pedro. muito Obrigada bom. viu, pela explicação.
Obrigado. Bom, pessoal, queria ouvir agora de vocês, se vocês têm perguntas para os nossos palestrantes, né? Para o professor Valdecir, para o Pedro, para a Mirella. Bom, Luísa, pode falar. Olha, eu tenho uma pergunta, na verdade são duas perguntas, uma para Mirella e a outra para o Pedro. Vou começar pelo Pedro, né, que já está aqui falando com a gente. Perfeito. Por que que você fez o teatro? Você achou que, tipo, poderia te ajudar a ter, como posso dizer, na convivência com as outras pessoas, assim, poderia te ajudar a ter um vínculo maior com as outras pessoas e você acha que fazer esse tipo de curso ajudaria as outras pessoas também a, tipo, sei lá, a conseguir falar com as outras sem muita vergonha ou algo do tipo? Vamos lá, se responder a sua pergunta. Eu gosto de saber por quê, né? Pra começar, né? Porque eu pra verificar com as pessoas, né? Com amigos, meus amigos, lá, junto com os amigos tais, lá. E outra coisa que eu mais gosto, entendeu? É poder entrar no palco, fazer peças, apresentações, levando cultura e entretenimento para as pessoas. Eu gosto de subir no palco também. No meio minhas amizades lá, gosto da mim, os escolhi esse teatro. E a minha outra pergunta agora é para Mirella. Como que foi para você, Mirella, quando você descobriu que você tinha essa doença? Como que foi? Como que você lidou com isso? Quando eu descobri, assim, como eu tenho problema da perda de memória, talvez eu não lembre com tanta vivacidade, assim, como foi, né? Mas eu posso dizer assim, me conhecendo e sabendo como eu reajo às coisas, eu tenho um tempo, assim, sabe, para tentar absorver mesmo, né, aquilo que me acontece e que está passando. Mas eu acho assim, diante de tudo, a gente tem que estar muito consciente, sabe? Eu acho que é esse que é o segredo. É você estar consciente do que está acontecendo, é você ter todas as informações possíveis sobre aquilo, sabe? Quais são as chances. Então, assim, eu acho que conhecimento é poder nesse sentido, né? É uma doença que era desconhecida para mim, mas que eu comecei a procurar, a pesquisar, a perguntar para o próprio médico mesmo, mais coisas para você saber com o que você está lidando, né? Saber contra o que você tá lutando, né? Na verdade, eu, como a paciente, eu posso fazer pouco no sentido de técnico, né? Mas no sentido psicológico, no sentido emocional, né? Para combater o que eu estou enfrentando, tá tudo comigo, né? Nesse sentido. Né? Eu trabalhar a mentalidade mesmo, a minha cabeça, né? E é dia a dia, não é uma coisa que, não, tá bom, então agora eu já sei, já, né, já me conformei. Não, tem dias bons e tem dias ruins, né? Tem dia que eu tô mais inconformada mesmo, tem dias que eu vou estar melhor, mais para cima, né? E é eu saber entender me conhecendo e entender essas nuances mesmo, né? Que a doença acaba me levando, né? E então eu acho que é isso, é tentar trabalhar todas as emoções, né? Mas assim, isso é além doença, né? Todo mundo deveria fazer isso, né? Com qualquer tipo de problema, né? Eu só tenho um problema maior, né? Mas todo mundo deveria saber lidar com as emoções e com as coisas que nos acontecem, né? E que nos chateiam. Eu acho que estar consciente e saber lidar com isso, eu acho que é esse que é o segredo. Então, é assim como eu lido com o problema mesmo. Maravilha. É, Desculpa, só mais uma coisa. Gente, o que é a acupuntura que o Valdecir, eu acho, né, o nome dele, Isso, faz? Valdecir. Oi, não entendi a sua pergunta.
que que é essa acupuntura, né, que ele faz? O que que é isso? O que que eles fazem nesse negócio aí que eu não sei? Bom, seu Valdeci, você consegue explicar aí pra gente? Bom, tá me ouvindo agora? Estamos sim. Bom, a acupuntura, né, é milenar. Você vê os sintomas, né, e trata da pessoa com agulhas. A inserção é de 1,5 mm. Eu uso o método japonês porque é menos dolorido, né? É com mandril, um canudinho, que você bota a agulha, ele só deixa inserir 1,5 mm na pele, né? É subcutâneo, e você escolhe pontos de pressão, e a maioria deles são gânglios linfáticos, né? Isso aí para as mulheres é uma beleza, porque toda a acupuntura ajuda a emagrecer. E ela é usado mesmo na medicina tradicional chinesa. Eles não tinham alopatia até algumas décadas atrás. Então, eles são tratados desde crianças com acupuntura. Hoje em dia, a gente trata muito de enxaqueca crônica, né? Aquela enxaqueca que remédio nenhum dá jeito, a acupuntura trata. Pessoas com doenças autoimunes, né? Dores na coluna, dores em geral. Mas são pontos de pressão que você coloca as agulhas. Você escolhe uma sequência, né? Eu vou tratar de uma enxaqueca crônica. Aí você vai ver que a pessoa se alimenta, o que ela faz, o que não faz, a atividade física dela. E geralmente está associado, não que a pessoa tenha problema de fígado, estômago ou rins, mas aos meridianos. Meridiano é o circuito que passa pelo corpo e nutre nosso corpo, né? Hoje a glicose. Então a gente descobre, naqueles pontos você vê onde tem estagnação, onde está tendo um bloqueio do fluido, e você, com a sequência certa, tratando os pontos certos, você vai desbloquear e a pessoa vai ter o resultado da acupuntura na sua doença, ou a benfeitoria, né? Não sei se deu para entender. Deu sim, deu sim. Bom, queria passar agora a palavra para a Bianca, que quer fazer uma pergunta. Oi, eu tenho duas perguntas, uma para o Valdeci e uma para Mirella. Vamos para o Valdeci primeiro. Tá. Como foi passar por todos os obstáculos? Qual foi a motivação para você continuar? Olha, boa pergunta. Primeiro, né, o meu maior obstáculo foi meu preconceito. Eu achava que todo mundo me olhava, todo mundo queria se afastar de mim, e eu fiquei uma pessoa ranzinza, né, de se lidar. Aí eu fui notando que não era aquele o caminho. Sempre amei a vida, sempre curti muita vida, né? Como todo mundo, né? Mas eu tinha uma gana muito grande de viver. Então eu fui superando lentamente, né? Fui aceitando a minha situação. A aceitação é muito difícil. A aceitação da doença é muito difícil, porque a sociedade não tem na cabeça o seguinte: 90% das deficiências que você vê que estão aqui no planeta são adquiridas. Só 10% ou menos são de nascença. Então, por não ter convivido com pessoas com deficiência, né, apesar de meu pai ter morrido paralítico, ele ficou 6 anos paralítico antes de morrer, eu vivia no mundo da lua. Então, meu baque foi muito grande, o choque foi fulminante mesmo. Então, eu comecei devagar, e eu tive uma conhecida, uma amiga que a gente estudou juntos, que ela me ajudou muito. Ela tinha feito psicologia, mas não exercia, porque ela gostava, ela trabalhava na Supermix, né? Então, ela, sem querer, eu não sei se ela queria, né? Ela me fez notar desculpa, que eu não comia com os olhos, eu não pegava com os olhos, eu não andava com os olhos, eu não pensava com os olhos. Meus olhos não funcionavam, mas os outros sentidos estavam todos alertas. Eu estava pronto para a vida. E foi o que eu fiz. Eu passei muita fome quando estava estudando acupuntura, porque não tinha outro meio de vida. Eu cheguei a dormir debaixo de marquise. Eu não falo isso me vitimizando, não. Falo isso com
É orgulho mesmo ter passado por isso, ter superado tudo isso. Então, eu comecei o estágio, ingressei mesmo de vez na acupuntura. Eu vim para Roraima, construí casas, algumas pequenas casas. Hoje eu tenho sítio, né? Tudo conquistado com a acupuntura e com a minha força de vontade. Não que eu seja rico, não. Eu faço assim, eu sou empreendedor. A minha mulher fala, você já é empresário? Não, eu sou empreendedor. Por quê? Eu fui casinha por casinha, né? São só 5 casinhas. Aí apareceu um sítio barato para comprar, comprei o sítio, mas eu cheguei lá, não tinha nada plantado, fui plantando muda por muda e curtindo a vida, fazendo com amor, com dedicação mesmo. Então, eu acho que é o amor próprio, amor à vida que me levou para frente. Maravilha. Agora para Mirella. Esse tempo que você passou fora do país, você presenciou algum caso de preconceito? Fora do país, com a doença, não, porque a doença eu acabei adquirindo depois, né? Mas eu era casada com uma mulher, né? Então eu acabei passando por preconceito mais nesse sentido, né? Mas muito menos do que no Brasil, porque na Irlanda, pelo menos, tinha mais acolhimento do que aqui, né? Mas pelo meu casamento, eu acabei sofrendo preconceito, sim. Com o brasileiro, morando na Irlanda, eles são um pouco mais aceitos, né? Mas, como a Irlanda é um país muito pequeno, tá indo muito brasileiro para lá, né? Então, eles estão ficando tá ficando super lotado, tem brasileiro que não tem acomodação, né? Então, tá meio que, eles estão meio que tendo um pouco mais de preconceito nesse sentido, porque tá super lotando, né, o país. E a Irlanda é um país bem pequeno mesmo, né? E os brasileiros vão para lá com o intuito de melhorar a vida mesmo, né? Para ter mais dinheiro para construir alguma coisa aqui quando voltar e tudo mais, né? Mas é mais nesse sentido que eu tive, só de dificuldade de preconceito. Feito. Bom, o Fabrício tinha pedido a palavra ali no chat um pouco antes. Vocês começam a levantar a mão. Fabrício, pode falar. Eu queria perguntar assim para Mirella, né? Tipo, como foi o processo dela no outro país, as culturas, a aprendizagem dela nos outros países e sua motivação. Tipo, qual foi sua maior motivação, as culturas que ela aprendeu e como foi o processo mesmo. Nossa, foi uma experiência morar fora do país é uma coisa, se você tiver, para quem tiver oportunidade, tem que ir mesmo, sabe? A gente cresce muito mais do que, né, ficando no próprio país. Uma, porque você passa por dificuldades que você não vai passar estando aqui, né? Para começar, a barreira da língua, né? Você vai sem ter muito apoio, né? Aqui, querendo ou não, a gente tem família sempre perto, né? Então, querendo ou não, uma hora ou outra você recebe uma ajuda. E quando você vai para outro país, você está se jogando mesmo num mundo desconhecido, né? Num lugar e ainda não que ninguém fale sua língua, né? Então você não tem contato, você não tem nada. Então é uma coisa que é bem difícil, mas é desafiador, mas é muito recompensador, sabe? No final você aprende tanta coisa, você cresce tanto, sabe, em tão pouco tempo. Então, se você mesmo ter um intercâmbio de 3 meses, você cresce, assim, coisa que você não cresceria em um ano estando no seu país, sabe? Porque você tem que se virar mesmo e aproveitar, né? É uma coisa que você vai querer fazer de tudo, né? A gente fica muito feliz querendo vivenciar tudo, né? Então, acho que é uma experiência que eu indico para todo mundo que tiver oportunidade que faça mesmo, porque você cresce muito, sabe? É uma coisa que te ajuda muito nesse sentido, em todos os sentidos, sabe? Maravilha. Andy Gabriel? Isso. Eu queria fazer 2 perguntas, uma para Mirella e outra para o Pedro. Queria perguntar para Mirella primeiro. Como que ela se sentiu
lá no outro país, sendo que ela, tipo assim, tava sozinha, sem ninguém, como que foi pra ela ter que fazer amizades novas? Gente, não escutou. Não. Ele perguntou como foi fazer amizades novas. É, essa parte é a parte mais legal de todas, assim, porque quando você faz um intercâmbio, todo mundo, a maioria dos estudantes que estão lá, eles estão no mesmo sentimento, tá todo mundo se jogando, né, numa experiência nova, tá sem pai, sem mãe, então tá todo mundo no mesmo barco, né, então tá todo mundo na mesma sintonia. Aí você acaba fazendo amizade muito fácil, porque as pessoas acabam se ajudando, né? Então, para mim, foi uma coisa bem mais fácil nesse sentido, de ter contato com gente que estava vivenciando as mesmas experiências, né? Então, a gente acabou sempre se apoiando muito, né? E na Irlanda tem uma comunidade brasileira bem grande. Às vezes, até a gente queria fugir dos brasileiros, né? Porque você está tentando aprender inglês, está tentando ficar imerso na cultura, né? E aí você vai, sei lá, num bar, num lugar, você acaba trombando com um brasileiro. Aí o povo já nem quer olhar, sabe? Então eu tentava ir nos lugares onde ia o povo nativo mesmo, né? Para tentar ficar mais imerso dentro da cultura deles, né? Mas é uma experiência que eu indico para todo mundo mesmo, de crescimento mesmo, é muito bom. Entendi. E a minha pergunta era pro Pedro também. Como que ele conseguiu se adaptar às atividades da escola particular para a escola pública? Se ele teve Vamos alguma lá. dificuldade? Essa pergunta é boa para responder para você, meu amigo. Sei que, meus amigos, minhas mensagens, como a mulher falou, sem os pais, eu, 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 eu- os professores me ajudavam um pouquinho, os meus amigos, assim que construir minha mensagem, os amigos me deram apoio com material, com material, tirando fotos e gravando a aula e fotos no caderno, e às vezes alguns amigos copiavam meu caderno para mim, e às vezes eu tirava fotos com os materiais deles para mim estudar. Eu sabia, amigo, o legal, eu sabia, eu troca da mensagem, eu sabia, minha mensagem começou por aí, assim, entende? Eu consigo, pesco, amigo, por favor, você pode me ajudar aqui, você pode me dar o seu caderno, para me dar uma cópia, o professor, por favor, me dá uma material para poder eu estudar, conversando com ideias com meus amigos e com os profissionais, assim como as mensagens. Entendi. Obrigado, viu? Maravilha, Nada. Pedro. Agora, Maria Luísa. Eu também tenho duas perguntas, uma para o senhor Valdecir e a outra é para o Pedro. Eu vou começar pela do senhor Valdecir. Como uma pessoa cega, né, ou com deficiência visual, eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre inclusão, porque são poucos os livros em escolas, ou acessibilidade com braille, que as pessoas têm suporte. Eu já vi mais suporte para pessoas com deficiência auditiva, mas com deficiência visual, não. Olha, oi, oi, Tá te escutando, perfeito. Pode falar, senhor tá Valdecir. escutando? Estamos sim. Ótima pergunta, né? Alguns não vão gostar da resposta, né? Porque a verdade é essa aí, pouquíssimos títulos, né? São liberados em braille. E nós temos associações que se usam desse subterfúgio, né? O braille, né? Para subterfúgio assim, que o braille é muito sério, foi muito bom. Louis Braille, né? Ele foi iluminado quando codificou, né? Mas tem instituições que usam isso para ganhar dinheiro. Vocês imaginem bem, eu sou massagista, acupunturista, ozonoterapia, né? Não existe títulos em braille para essa profissão que se adequa tão bem à pessoa que perdeu a visão. Isso é muito sério no país. Ou no Oriente, o cara perdeu a visão, ele é encaminhado para
a terapia corporal, que é o mais prático, né? É o mais fácil da gente assimilar. No Brasil, o Braille não tem muitos poucos títulos. Hoje, graças a Deus, a gente tem a informática, né? Eu uso muito a informática para baixar livros, estudar, pesquisar, pesquiso muito pela internet, mas ainda assim nós não temos o físico, né? Que seria o em Braille. É uma pena mesmo. E os CAPs da vida, CAP é Centro de Apoio Pedagógico, né? A pessoa com deficiência visual. Infelizmente, o aluno ele recebe apostilas, ele não recebe o livro dele em Braille de uma vez. Ele vai recebendo apostilas quando recebe. E são entidades que saem caríssimas ao governo, né? Nós é que pagamos, nossos impostos é que pagam isso aí. Então, é um local que era para ser muito sério, fazer um trabalho muito bem feito, mas geralmente as impressoras em Braille dos CAPs estão sempre quebradas ou sem alguém que consiga operar, quer dizer, inoperantes. Então, essa é a nossa dificuldade, rever isso aí. Eu fiz parte do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência Estadual e não conseguimos evoluir nada nesse sentido, porque não interessa ao governo, né? Nós somos a única capital do país, Boa Vista, é uma capital aqui em Roraima, no estado de Roraima, que não tem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nós evoluímos muito no papel. Na realidade, nós estagnamos. Não é tudo feito para dizer que existe, mas não funciona, inclusive os CAPs. Maravilha. E a segunda pergunta é para o Pedro. Eu sou uma pessoa muito cultural, adoro ir a teatros, ver peças, e eu gostaria de saber como que você vê a questão da representatividade e da inclusão nos elencos teatrais. Vamos lá, esse tema é importante mesmo. É porque, sabia? A inclusão tem que vir da pessoa, entendeu? Entendeu? A parte, a parte política, entendeu? Tem que ter mais mais esse tais para as pessoas com incitar com pessoas, entendeu? Você entrar na cultura, entendeu? Você peça, você fazer apresentação, em tudo que é lugar, entendeu? Isso que é importante, isso que é importante de uma política de cultura, uma política para se desenvolver, mais esse tais social, mais esse tais para poder levar a cultura esse mundo afora. Muito obrigada. Só uma Obrigado. parte aí, por favor. Posso falar? Pode. Pode sim. Você vê como é que é tão difícil a situação. Eu estou cego há mais de 26 anos, cego total. Eu não leio Braille, nem escrevo Braille. Então, Né? é uma coisa bem deficitária, né? O acesso realmente ao Braille no Brasil, né? Como o senhor mesmo disse, há poucos títulos, né? Pouco material Sim. Que seja em Braille. Então é uma grande dificuldade, uma grande barreira na comunicação, inclusive. Perfeito. Bom, queria passar agora a palavra para Kailane. Kailane? Não, perdão. A Raíssa tem uma mensagem. Não, é a Kailane mesmo, perdão. Eu tô aqui na minha listinha aqui. Pode falar. Eu tenho pergunta para todos. Espero que não sejam incômodos. Sou uma pessoa que gosta de perguntas. Não, tranquilo. Não é incômodo nenhum. Eu quero fazer primeiro por senhor Valdecir. Para o senhor o senhor acha que o mundo está preparado para conviver com pessoas vencedoras como o senhor, sem o preconceito? Olha, infelizmente, não. Nós vivemos num país, principalmente o Brasil, preconceito com magro, com gordo, com branco, com preto, com a região, né? Com índio, com japonês, com tudo. Nós temos preconceito com tudo. Até hoje, às vezes, eu me pego, né, com
algum tipo de preconceito. Está impregnado na cultura mundial o preconceito, né? Você vê o índio mesmo, ele elimina. Se nascer gêmeos, ele descarta. Eles usam mais ou menos o termo que seria na língua deles descartar, porque não podem criar dois. E ele não pode ficar nenhum, porque eles vieram juntos, tem que voltar juntos. A minha filha, quando chegou na minha casa, né, ela estava no abrigo do Estado, né? Nós adotamos ela, ela tinha 31 dedos, não falava, né? E a mãe, desculpe se eu for assim, grosso, né? Porque foi o que aconteceu, né? A pessoa da saúde tirou ela da mão da mãe, quando ela nasceu. Ele pensou que ela precisava de ajuda, foi atrás, né? E escutou os gritos da Índia. Quando ele correu, a mulher estava pisando. A Índia estava pisando no pescoço dela e puxando pelo pé para matar. Você vê o tamanho que se criou. Eles dizem que é cultura, né? Mas é um preconceito, porque o índio hoje não vive mais de caça. O índio hoje não vive de pesca. Então, infelizmente, o preconceito está no mundo inteiro, até lá no meio da floresta amazônica. Minha filha é Sanomã, a etnia que tem, né, do grupo dos Yanomamis, né? Da mesma região. Lá no meio do mato, eles não aceitam os diferentes, as adversidades. No meio do mato. Imagine aqui na sociedade que a gente está acostumado o padrão é o belo, né? O padrão nosso é o belo, é o bonito, né? O perfeito. Então, isso aí, infelizmente, eu acho que não vai mudar nem tão cedo, né? Por mais que a gente lute, por mais que a gente mostre que somos capazes, não vai acontecer nem tão cedo. Só para informação, hoje minha filha fala, né? Ela tem ainda 6 dedos em cada mão, mas vai deixar mais tarde para tirar, e 5 dedinhos em cada pé. Ela tinha 8 em cada pé. E é uma criatura maravilhosa. Obrigada por responder a pergunta. Agora, eu quero fazer 2 perguntas para a Mirella, que é mais do financeiro mesmo, que ela falou que é escritora, e pelo que ela gosta muito da carreira dela. Eu queria fazer 2 perguntas. Você teve muito preconceito com a escrita? Qual é o conselho que você daria para as pessoas que querem ser escritoras? Oi, Kailane. Assim, eu acho assim, é muito pessoal. A escrita ela é uma coisa muito pessoal, né? Ainda mais se você escreve do que vem de dentro para fora, né? Se você escreve uma coisa ficcional, é diferente. Mas quando você escreve de uma coisa que envolve mais emocional, sentimento, então já mexe com outras partes, né? Então eu costumo dizer que eu escrevo para mim mesmo, né? Então assim, como um desabafo, como uma forma de tirar mesmo de dentro de mim tudo aquilo que eu sinto, que eu penso ou que eu vejo, né? E eu acho que é uma coisa que eu indico para todo mundo, que isso só faz bem, né? Porque é um jeito que você tem de externar e de se posicionar também no mundo, né? Eu acho que também falta isso. E é um jeito que você encontra de achar pessoas iguais a você também, e de aproximar pessoas que pensem igual e que sintam igual a você. Então, acho que a escrita, para mim, ela é muito... ao mesmo tempo que ela é íntima, eu gosto de dividir também, porque é assim que eu acabo encontrando os iguais, sabe? E aproximando pessoas. Então, eu uso a escrita dessa forma. Tinha mais alguma outra pergunta? Acho que ela falou. Qual o conselho que você daria para as pessoas que querem seguir a carreira de escritor? É se jogar mesmo, né? Porque hoje em dia, com a modernidade, parece que todo mundo quer escrever, todo mundo sabe escrever, ou escreve qualquer coisa, e aí você vê também coisas que não... Eu acho que tem espaço para todos, né? Eu acho que a gente tem que estar mesmo só consciente daquilo que a gente quer e que a gente escreve, qual que é o nosso caminho mesmo, e se jogar mesmo. Eu acho que é isso, é você ir tentando, né? E não desistir logo na primeira, né, no primeiro obstáculo,
Porque vai acontecer, né? Com pessoas que escrevem, não é todo mundo que vai gostar do que você escreve, e também não tentar agradar todo mundo, porque a gente não é uma unanimidade, né? A gente vai ter sempre um público que vai gostar ou não mais daquilo. Então, e não desistir, é correr atrás mesmo e não ficar se preocupando com o que as pessoas acham mesmo, sabe? Entendo. Nós, escritores, mesmo, e desabafos às vezes também. Exato. A pergunta que eu quero fazer para Pedro é que a sociedade está cheia de preconceito, sabemos, e eu quero saber, Pedro, como você venceu o preconceito da sociedade. Vamos lá. Convencer porque você vai seguir, entendeu? Eu fui mostrando para os detalhes, entendeu? Como eu era, da minha forma, se seja, se me tal, entendeu? Eu conversava, entendeu, com as pessoas, então eu mostrava, aqui, ó, aqui, ó, olha aqui pra você, eu sou assim, mas eu sou tal, mas eu posso fazer as coisas, eu posso correr para onde eu quiser, eu posso fazer minha vida como quiser, entendeu? Eu conversava, entendeu? Falava e conversava com as pessoas, da minha forma de ser, da minha forma de falar, da minha forma de expressar, entendeu? Entendeu? Alguns amigos que me subiu preconceito comigo, eu tentava conversar com eles, mas eles não escutavam, mas eu tentava conversar, eu tentava tudo no diálogo. Entendo. Maravilha. Maravilha. Respondido? Respondido. Bom, Raíssa, você queria mandar uma mensagem para o Pedro, é isso? Bom, vou ler a mensagem que ela mandou aqui, então, no chat, tá? Pedro, você é um amor de pessoa e é muito bom ouvir que a escola pública te acolheu tão bem. Eu também faço teatro e eu sei como é bom ser acolhido por essa arte tão linda e, se possível, será que alguém poderia mandar as redes sociais do Pedro aqui no chat? Depois a gente manda, tá? Depois a gente manda aqui, Raíssa. Eu mando lá no grupo também do WhatsApp, tá bom? É Não, não precisa- Peito.Petúcio. Obrigado, Raíssa, pela mensagem. Fiquei emocionado com a sua mensagem comigo. Maravilha. John? Minha pergunta é para o Pedro. Pedro, como você conseguiu lidar com o bullying na escola e como você reage quando percebe que alguém está caçoando de você, da sua deficiência? Assim, vamos lá. Como eu acho, né? Como eu falei, conversando, sabe, orando, sabe quando as pessoas ficam me olhando torto. Aí eu venho, tenho que conversar, entendeu? Sabe? Às vezes eu acho, tem esse em mim, entendeu? Sabe? Eu fico pé da vida, entendeu? Tem esse em mim, entendeu? Mas eu sempre procuro a pessoa passar o carro para mostrar para a pessoa como eu me sinto, como eu sou importante para a sociedade, assim, entendeu, meu amigo? É muito importante ter a sociedade como ideal. Mostrar, entendeu? Mostrar que eu sou capaz, mostrar que eu posso desenvolver, que eu posso crescer, entendeu? Mas desde mim eu fico saciado, entendeu? Sabe, pleno século XXI, se tem preconceito com tal. Isso é muito ruim, meu amigo, mas eu tento lidar com as pessoas, conversar com a diversidade, conversar com as pessoas, poder se alocar com o ser humano. É assim que eu lido com as pessoas. Respondido? Respondido. John, tem mais alguma pergunta? Não, era só essa mesmo. Perfeito. A Isabela tinha mandado aqui no chat, mas acredito que acho que a resposta dela já foi respondida. Pergunta dela, que era para o Pedro também, sobre essa questão do preconceito, né? Como ele lidou e como conviver com o preconceito das outras pessoas. Foi respondido, Isabela? Do Rocha Miranda. Foi respondido? Tem mais alguma pergunta? Não. Maravilha. Vamos então para o Fabrício, que levantou a mão. Tá? Depois eu vou ir para você, Angel, Gabriel. O Fabrício levantou a mão e mandou aqui no chat também. Pode falar, Fabrício. Eu queria perguntar pro
o Aldícer, como foi o processo dele aprendendo a acupuntura, e queria fazer uma outra pergunta depois para o Pedro. Bom, Valdecir, você entendeu a pergunta? Como eu disse aí no meu relato, né? Eu cheguei pro Sorraco, eu queria aprender massagem, sabe? Então, estamos ensinando agora acupuntura. Vai começar daqui a 2 meses o curso de acupuntura. A massagem só ano que vem. E eu tinha muita pressa, eu tinha que viver. Falei, rapaz, mas quem em sã consciência vai, né, num cego para levar agulhada? Olha, no Oriente é muito comum. Infelizmente, aqui no Brasil, né, tem preconceito, mas lá é muito comum. Então, eu entrei. Entrar foi fácil. Né? Me permanecer lá foi difícil por vários motivos. Né? Financeiro, que era curso particular, e também atitudinal. A maior parte das pessoas me evitavam. E como é que você ia aprender acupuntura? Porque você tem 3 jeitos de você aprender qualquer coisa: vendo, fazendo e sentindo. Então as pessoas às vezes tinham medo de me tocar, achando que cegueira pega. A maior parte da turma. Porque muitos vão para lá estudar acupuntura, estão fazendo biologia, fazendo psicologia e tal, para ver se conseguem um equilíbrio físico e mental. Porque a acupuntura trabalha o físico e o mental. Bom, aí como eu falei antes, né, teve 3 pessoas, né, Alex, Cláudio e Carmen. Eles se aproximaram muito, fizeram amizade, então eles me mostravam o meridiano, onde passava no corpo da gente meridiano tocando. Eles liam para mim até eu decorar o que eu tinha que decorar, né, porque na época não tinha o celular. Hoje em dia eu baixo tudo, o smartphone, né? Eu estudo muito pelo smartphone, eu pesquiso no YouTube, mas na época não tinha. Então, a tecnologia era praticamente zero naquela época. O telefone era orelhão. Bom, então, eu fui aprendendo, eles me ajudando. Tanto é que quando acabamos o curso, nós montamos um consultório. Tá? Foi a minha sorte para esses 3 estarem lá, porque eram 54 alunos, se não me engano. Né? Só esses se chegaram a mim e me ajudaram a conseguir terminar o curso. Senão não teria conseguido sem eles, tá bom? Porque eu tive que ler imensas vezes, né? Porque a pessoa fala assim, a acupuntura é só enfiar agulha. Não, só de dor de cabeça a gente tem 128 tipos de dor de cabeça. Né? São tratamentos diferentes. A síndrome do fígado são 28. Então, é muita didática, né? E eu só consegui por conta dessas 3 pessoas. Maravilha. Fabrício, a Aqui, sua outra pergunta seria para o Pedro. o Eu queria Pedro. saber como que foi ele fazendo as amizades e se ele faz algum esporte. Tipo, como é fazer um esporte diferente, ou como é fazer os tipos de esportes que, tipo, uma pessoa normal fazeria, mas ele, como uma pessoa que tem é, certos problemas no processo de algumas coisas, como é fazer os esportes. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: como ser normal? Eu me considero normal como qualquer um. Agora respondendo sobre o esporte, sabia? Esporte, eu faço natação, circuitos, como se circuitos todos, circuitos todos e aposta, entendeu? Sabe, hoje eu fiz a aposta e o legal é que hoje, aqui, sabe que eu ganhei 3 vezes na aposta. Essa parte desse esporte eu ganhei muito bem, meu amigo. Entendeu? Esse esporte é muito bem para saúde física e para saúde mental. Respondido, amigo? Uhum. Feito. Bom, e agora, tem mais alguma pergunta, Fabrício? Não, é só isso mesmo. Obrigado. Perfeito. Passar para o Engel Gabriel. Tô falando certo seu nome? Não entendi. Tô falando certo seu nome? É Angel. Angel Gabriel, perdão. Eu queria fazer uma pergunta pro Valdemir. É assim o nome dele? Valdecir. Valdecir? Isso. Como que foi a reação da família dele quando descobriu que ele tinha adotado uma filha?
e que se os amigos dele, a família também apoiou ele. Boa pergunta. Eu tinha esse sonho mais da minha mulher, né? Ela queria, porque queria uma filha, né? Ela tem um filho já, hoje tem 25 anos. E eu já estava com 60 anos, né? Eu queria a paz, né? Criança, que menino, rapaz. Mas acabou acontecendo, né? E nós não escolhemos uma criança com deficiência para adotar, né? Nós pedimos até na ficha, né? Que não fosse cega e tal, né? Surda, porque surdo com cego não dá muito certo, né? Mas, quando nós fomos conhecer a criança, eu me apaixonei por ela, posso dizer, à primeira vista. Ela escolheu a gente. Tinham 3 crianças para ser adotadas, ela veio, cutucou a minha perna, sentou no meu colo e ficou ali. Hein? E aí trocava meu óculos, botava meu óculos de cabeça para baixo, dava um risinho e tal. E aquilo foi me dando uma paz muito grande. Então, acabamos adotando, independente de ser uma pessoa, uma criança com deficiência ou não. Às vezes a pessoa está esperando um filho, está na barriga, né? E, infelizmente, às vezes vem com uma deficiência. Ou então sadio. Foi nosso caso, a gente queria uma criança saudável, mas veio com deficiência. E os meus amigos, à primeira vista assim, ficaram meio chocados, né? A aparência dela é bem chocante, que ela tinha os dentes para fora, os olhinhos dela vesga, né? A mãozinha com 7 dedos numa mão, 8 dedos na outra, 8 em cada pé. E tudo isso eu vi, porque eu trabalho com o corpo humano há 31 anos. Ela estava no meu colo o tempo todo. Eu vi tudo isso. Mas o sentimento ali que aflorou foi mais forte do que isso aí. Aí minha mulher ficou braba. Não, você não. Porque eu falei com a mulher do abrigo, quando a gente estava saindo, como é que eu faço para levar essa ilha para casa? A mulher, não é assim, vamos conversar. Eu falei, não tem conversa, é essa. Não sei explicar, ela é minha filha. Então, a minha sogra mesmo, quando viu meu sogro, ficaram chocados. Nossa, é bonitinha, né? Nossa. Mas hoje ela é um charme, é um dengo, por quê? Não porque melhorou a aparência dela. Desde o início ela tem um carisma muito grande. Então as pessoas se aproximavam e ela ia conquistando as pessoas. Não sei como, mas conquistou todo mundo. E agora ela ganhou não só pai e mãe, irmão, não. Ela ganhou avó, tios, tias, primos. O pessoal gosta muito dela. Todo mundo gosta. Mas no começo foi chocante mesmo, né? Foi a minha sogra dizia assim, quando eu olhava para essa menina, era tão desagradável olhar para ela, mas hoje está tão linda, né? E eu sempre disse que ela era a história do patinho feio. O patinho feio era, na verdade, um cisne, né? Isso se transformou. E aproveitando a oportunidade, deve ser lançado mês que vem o livro dela. A mãe dela escreve, é escritora, e é cega também, é uma pessoa cega. E ela está escrevendo a história da Ana no livro, né? Ser mãe, gente, esqueceu. Ser mãe é deixar o amor florescer. Então, a resposta é essa. Foi sim, o pessoal se chocou e tal, mas era muito rápido, rapidinho. Poucos minutos com a pessoa já passou a gostar dela. Obrigado. Pessoal, a gente tem mais 2 perguntas, 2 pessoas que levantaram aqui a mão para fazer pergunta. Vamos, já passou nosso horário. Infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando. Vou passar a palavra para essas 2 pessoas. Daí, infelizmente, a gente vai ter que fechar a nossa roda de conversa devido ao horário. Bom, Tácito, pode falar. Obrigado, Márcio. Assim, vou tentar ser bastante conciso aqui. Primeiro, é sempre gratificante a gente poder ouvir o Valdeci e a Mirella, que eu já os conheço, de outras oportunidades, e também agora com esse depoimento também emocionante do... Não, caiu não, Valdeci, você está aí. Você só fechou o vídeo. Também agora com o Pedro Petrúcio também, que mostrou aí as suas questões de superação. Eu queria colocar uma questão para cada um, rapidinho. São perguntas muito rápidas de ser respondidas.
Já que o Valdeci falou há pouco, eu vou começar com o Pedro. Pedro, primeiro, não consegui identificar de onde você fala, onde é que você vive, né? E segundo, o que dessas atividades todas que você tem aí no seu leque aí de aprendizagem, o que você mais gosta de fazer? Vamos lá. Por favor. Não, nada, não. Desculpa. Nada. Eu moro no Rio de Janeiro, mas praticamente em Niterói. Perfeito. O que eu mais gosto de fazer é o seguinte: eu gosto de trabalhar, trabalho e teatro e esporte. Eu gosto de tudo, um pouco, e minha faculdade é maravilhosa. Maravilha, obrigado. Nada. Mirela, você, nessa questão que você nos falou da perda de memória recente, durante a palestra hoje, mais cedo, quando a gente falava sobre as questões aí de internet, essa coisa toda, o professor nos falou da questão de se utilizar diário, né? Até como uma maneira de você conseguir ganhar uma autoestima de coisas que você possa escrever ou não. Você tem costume, você que gosta de escrever tanto, você tem costume de ter alguma coisa de prática como um diário, até para te auxiliar nessas questões de memórias recentes, da perda de memórias recentes? Na verdade, eu uso bastante celular, escrevo no bloco de notas do celular, né? Acabo escrevendo coisas. Uso papel também. Eu uso, na verdade, tudo que tem disponível à mão para poder me ajudar e me auxiliar a isso. Às vezes eu esqueço até de anotar, né? Também, às vezes, nessa minha, com esse problema, às vezes eu fico um pouco perdida e esqueço de anotar. Ou se você anota, por exemplo, em algum lugar no papel, às vezes eu esqueço aonde está o papel. Então, assim, tem esses problemas, né? Não é tão simples assim. Então, às vezes, para mim, o mais fácil é anotar no celular. Geralmente, eu coloco como alarme. Então, não tem como perder. Aí eu consigo digitar o que é que eu tenho que fazer, qual que é o meu direcionamento e o horário. Então, assim, sei lá, minha mãe fala, eu preciso ir tem um médico hoje, tem consulta com o oncologista. Aí eu vou e escrevo lá, tal hora, e escrevo com antecedência, né? 1 hora de antecedência. Daqui a 1 hora você tem o médico oncologista em Taubaté. Se arrumar. Então, e eu assim, com o meu humor, eu escrevo recadinhos bem humorados também para mim, sabe? Tipo, levanta, vai fazer alguma coisa porque você tem isso, tem aquilo. Então, eu coloco assim, eu uso bastante o alarme no celular para me auxiliar nesse sentido. Porque papel, muitas vezes, eu gosto do papel também, porque eu também sou da época mais do papel, mas eu acabo me perdendo. Eu corro um risco maior com o papel. E o celular está sempre à mão, então não tem como eu me perder, né? Mais nesse sentido. E tem os recadinhos da geladeira. Isso, e tem os recadinhos do coração, que eu tenho, graças a Deus, eu tenho meu pai e minha mãe, que eles deixam recados também, eles me auxiliam. Minha mãe a gente sempre trocou bilhetes, desde criança mesmo sem ter nenhum tipo de dificuldade nesse sentido, e hoje em dia a gente só intensificou, vamos dizer, essa questão para poder auxiliar mesmo no dia a dia, né, nas coisas que a gente tem que fazer. Porque assim, embora eu tenha perda de memória, não é que todo mundo tenha a memória também 100%, né? Claro. Todo mundo aqui tem algum problema de esquecimento, né? A gente, com a modernidade, a gente se perde mesmo, né? É normal, não é só porque você enfrenta o problema ou não. Então, para todo mundo é uma dica boa, né? Você se organizar dessa forma, né? Acho que é isso. Tá ok, obrigado. Obrigada. E, Valdeci, a questão que eu queria lhe colocar é você nos falar um pouquinho sobre acessibilidade, né? Eu só para você saber, eu não resido no Brasil, resido na Europa, e aqui, quando eu escuto muito de brasileiros aqui, dizendo que como aqui na Europa se tem pessoas com alguma deficiência. E o que, na verdade, no Brasil, nós temos 10 vezes mais pessoas com deficiência do que aqui. A questão é que, em certos lugares aqui na Europa, você tem acessibilidade para poder sair de casa, se locomover, frequentar lugares. E coisas que no Brasil me parece que ainda
a gente está muito longe disso. Eu queria ouvir de você como é que você vê essa questão. Eu vejo o puro descaso, né, do governo, total, né? Vamos fazer, já que você está na Europa, vamos fazer para inglês ver, né? Onde é um dito antigo, né? Porque eu moro em Boa Vista, na capital. Eu morava no Rio de Janeiro, na Glória. Então, ali na beira da praia, ali você tem um pouco de acessibilidade. Pouco, né? Não tem o necessário. Os sinais não falam, né? Não dão alerta. Você, às vezes, vê um emaranhado de piso tátil que não vai a lugar nenhum. Aqui nós temos piso tátil terminando na quadra de tênis. Chega a ser triste. Nós temos piso tátil duplo, que não vai a lugar algum também. Então, questão aqui, você, de um lado da calçada, você tem rampa, do outro não. Você tem meio fio para complicar a situação da pessoa. Então, eu vejo como descaso governamental. Muita coisa poderia ser resolvida, mas, infelizmente, as coisas aqui no Brasil são para inglês ver de verdade mesmo, né? Não tem... É o que eu estava falando do CAPES, né? Eles não fazem o serviço deles. E o governo não faz o seu dever de casa. É muito papel, muita reunião para nada, porque na hora de botar em prática, eles não botam em prática realmente. Eles fazem para dizer que fizeram. Então, quando fazem, fica mal feito. Infelizmente, é raro você ver uma acessibilidade boa mesmo. Eu vi lá em uma cidadezinha do município, gente, a cabeça, Secolvide. Tem o nome de um poeta, fica na região dos Lagos, a cidade, o município, muito acessível, muito bonzinho. Vá em relação ao resto do país, né? Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Isso. Em Santa Catarina, também bem evoluído. Mas o resto deixa muito a desejar. E mesmo essas cidades são ditas boas acessibilidade, deixa a desejar. Eu repito, infelizmente, não é vontade de fazer do governo. Obrigado, Valdeci. Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom, só para a gente encerrar, a Juliane tem uma pergunta para o seu Valdecir. Posso ler aqui no chat? Bom, ela perguntou, seu Valdecir, com quantos anos sua filha tinha quando foi adotada? Ela tinha 3 anos e 10 meses, pesava 12 quilos, 80 centímetros de altura. O quadro dela é isso que eu falei, né? Muitos dedos e não falava nada. Olho torto, usou óculos 2 anos, né? Já corrigiu tudo, né? Graças a Deus. Tudo entre aspas, né? E hoje ela está com 8 anos e 6 meses. Maravilha. Eu conheci ela no Dia da Mulher, dia 8 de março de 2019, e ela entrou nessa casa dia 13 de março para nunca mais sair. Maravilha. Posta aí a foto dela. Posta pra gente depois a foto. Sim, sim. Tá bom? Obrigado, Com certeza. Obrigado, seu Valdecir. Gostaria, nesse momento, Obrigado de a você. agradecer o senhor, agradecer o Pedro, a Mirella. Muito Eu é que obrigado agradeço. por terem participado hoje dessa nossa roda de conversa. Obrigado mesmo. E gostaria de pedir desculpa ao atraso para todo mundo. A gente está terminando um pouquinho atrasado, mas muitas perguntas, muita interação. Tá? Essa manhã foi muito boa, muito boa mesmo, tá bom? Então, obrigado a todo mundo. Sábado que Eu vou vem... falar uma coisa. Pode falar, Pedro. É rapidinho, vamos ver como é rapidinho. Você sabia a diversidade... É mais fácil. Mas a diversidade é do ser humano. Com certeza. Com certeza. Faz parte do ser humano isso. Com certeza. E obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês. E sábado que vem vamos ter o nosso segundo sábado do evento. Então, conto com vocês. Ao longo da semana, vamos ter a Batalha de Tênis lá no Instagram do Rotaract. Teria mais umas coisinhas para falar para vocês, mas mando lá no grupo, tá? Pra gente não prolongar muito, que já são 12h17. Tá? A gente já tá quase 20 minutos atrasado. Então, obrigado a todo mundo aqui nesse sábado.
e até sábado que vem, tá bom? O evento foi muito Até. bom. Tchau, tchau. Quero ver as Tchau, batalhas. tchau. Tô doida para ver as Tchau, batalhas. obrigada. Isso, pro Legal, Valdecir, parabéns parabéns aos palestrantes, Até mais. aos aos Parabéns. e aos Obrigada,